Olá, Ideias e Debates está no ar. Eu sou Jeremias Gomes. O ano de 2020 foi um grande desafio na educação para alunos, educadores, pais e responsáveis. 2021 já se aproxima e vamos precisar de todas as ferramentas possíveis para colocar o ensino nos trilhos. Por isso que eu convidei dois especialistas que vão nos ajudar com esse tema. Alexandre Rezende é neuroeducador, já está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias e Debates. Maravilha, eu que agradeço, Jeremias. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu convidei também uma neurocientista, a Nádia Bossa, ela é psicóloga e também vai dar dicas valiosas para a gente aí, para pais, alunos, todo mundo. Tudo bem, Nádia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e vamos fazer o nosso melhor. Muito obrigado. Eu queria começar com você, Nádia, para falar um pouquinho sobre como que o conhecimento nos campos da psicologia e também na neurociência, o Alexandre vai nos ajudar, pode colaborar com a gente no aprimoramento do estudo em casa e online, tendo em vista aí que 2021 provavelmente muitas coisas ainda serão, nós vamos usar a tecnologia, né? Eu diria que a psicologia integrada às neurociências nos dão uma compreensão melhor sobre como funciona o cérebro. E na medida em que eu tenho esse entendimento, eu posso otimizar o resultado do trabalho cerebral, que nada mais é do que o trabalho cognitivo e todas as ferramentas que nós precisamos para a aprendizagem. Então, esse campo de estudos nos dá elementos para elaborarmos métodos de ensino, educarmos o nosso estudante para que ele crie hábitos apropriados para que o seu estudo, de fato, consista em aprendizagem. Professor Alexandre, a doutora disse otimizar, né? Aproveitar melhor o máximo o nosso tempo, né, para a gente estudar da melhor forma, né? O que a neurociência tem descoberto a respeito disso? Quando a gente trabalha, né, otimizar o tempo, e aí você pega o cérebro para isso, você usar as ferramentas. A doutora disse muito bem. Você usar de estratégias cerebrais para você poder otimizar todo esse processo, é você saber exatamente o processo de geração de memórias, os processos que são relacionados a isso, processos que às vezes muitos, até educadores, né, eles acabam deixando de lado. Por exemplo, a importância do dormir, né, a qualidade de você fazer um bom estudo, assistir uma boa aula, depois você poder reforçar isso durante o dia para ter depois uma qualidade de sono boa, é bastante importante, que são desafios muito grandes que estamos enfrentando nessa pandemia, onde não estamos dormindo bem, muitas pessoas estão trocando o dia pela noite, ou os ciclos de sono estão bastante prejudicados, e a neurociência mostra muito bem a importância do dormir para que os conhecimentos sejam consolidados com eficiência. Então, ter conhecimento de todos esses processos, eu acho que é crucial, primeiramente, para você poder... a gente fala, tá, eu vou criar estratégias. Sim, mas temos que também passar para o aluno como ele aprende, quais são os processos que ele precisa desenvolver para eventualmente fazer o aprendizado ser consolidado e ser efetivo. Nós, professores, sabendo, né, quando temos conhecimento do funcionamento do cérebro, aí sim, podemos criar estratégias, estimuladores, estratégias que possam motivar esse aluno para que ele possa realmente querer estudar. Porque não adianta, né? A gente monta uma aula, o aluno vai lá, assiste essa aula, e só que se ele não tiver motivado, fica difícil. Então, dentro dos processos motivacionais, outros pontos importantes que a neurociência pode contribuir bastante para que a eficiência da aprendizagem ocorra.
Doutora, eu queria deixar a senhora, eu não quero ficar aqui fazendo perguntas, porque vocês estão em dia com as maiores novidades no campo da psicologia e no campo da neurociência. Fique à vontade para falar o que quiser. Mas eu achei muito interessante o que o Alexandre buscou, porque nós somos um ser assim integral, né? Então, assim, a saúde, estar bem alimentado, o sono e até uma educaçãozinha física, assim, cotidiana, acho que ajuda muito, né? Com certeza. O professor Alexandre colocou muito bem a questão e de outros hábitos que são essenciais para que os processos psíquicos se completem. Por exemplo, a memória, que é essencial para o processo de aprendizagem da vida, aprendizagem para a vida, não só a aprendizagem acadêmica, porque a memória é a nossa enciclopédia mental, né? O trabalho da memória vai resultar na nossa enciclopédia mental. Se eu não registro um número suficiente de informações para interpretar o mundo, a minha interpretação é rasa, é uma interpretação passível de muitas distorções. A memória precisa do sono para se consolidar. Então, a memória ela tem 3 etapas. A etapa da seleção do estímulo a ser enviado para o sistema nervoso central, o armazenamento desse estímulo depois de decodificado pelo sistema nervoso central e esses critérios de armazenamento que serão consolidados durante a noite, ao longo do sono, que tornarão a evocação da memória bastante facilitada. E a evocação da memória quer dizer, eu preciso de uma informação para interpretar um dado de realidade, seja ele qual for, eu busco nessa minha enciclopédia e rapidamente eu encontro dados suficientes para construir um pensamento a respeito desta dada realidade. Então, se nós não tivermos este conhecimento, que é do campo das neurociências e é do campo da psicologia, sobre o funcionamento da memória e o órgão que sustenta esse trabalho, que é o nosso cérebro, nós não sabemos que, se não dormir bem, não tem possibilidade do nosso cérebro fazer o armazenamento cuidadoso, criterioso, que facilitará a evocação posteriormente. Então... Professor, pois não. Professor, desculpa, pode prosseguir. Essas informações, elas são tão importantes para o professor quanto importantes para o estudante e seus familiares. Fácil convencer um jovem da importância do sono, na medida em que eu conto para ele, que eu explico para ele, que se ele não dorme, ele não cresce, porque o hormônio de crescimento é produzido à noite. Verdade. Se ele não dorme, a inteligência dele não se desenvolve, porque não tem subsídios, não tem repertório, não tem material para que essa inteligência possa se tornar mais sofisticada. Eu fico pobre de argumentos no convencimento, né, desta outra pessoa, seja o estudante, sejam os pais, seja o professor. Professor, também fique à vontade para falar sobre o que o senhor achar interessante, mas em relação ao sono, existe algum estudo da necessidade biológica da gente dormir de noite, acordar? Tem muita gente que hoje que fala que tem que acordar cedinho, né? Existe isso ou não? E de se manter uma rotina? Exatamente. Tem só um complemento que eu sempre gosto de citar, Eric Kandel, né? Somos o que somos devido em grande parte ao que aprendemos e o que lembramos. Né? Essa frase resume muito bem, né? A doutora Nádia disse. Eu sempre gosto de fazer uma analogia, né? Que as nossas memórias, ela representa a nossa alma.
né? Isso Uhum. sem as nossas memórias não somos nada, né? Uma coisa fantástica. E quando a gente vai analisar a questão do sono, né? O que a neurociência vem trazer da importância por que realmente dormir bem é importante? Eu tenho que dormir durante a noite. Existe, logicamente, uma glândula, né? Essa glândula está localizada, vamos pegar bem no meio do nosso cérebro, um pouquinho para trás, uma região chamada epitálamo, onde temos a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que ela funciona à noite, ou quando tem pouca luz, vamos falar dessa forma. E ela produz um neurohormônio chamado melatonina. A melatonina ela é extremamente importante, né, para fazer todo o controle dos ciclos, né, os ciclos de sono que nós temos. Tá? Ela é também um importante antioxidante, né, trabalha bastante na proteção contra, vamos falar, substâncias que podem causar envelhecimento celular, mas nos processos de sono, o ato de dormir bem, né, o dormir durante a noite, né, ter uma qualidade de sono é bastante importante. Tem gente que trabalha a noite inteira, né, faz os ciclos invertidos. Tem problemas relacionados a isso. Se a pessoa inverte o dia pela noite, quando ela vai dormir durante o dia, ela teria que ter, teoricamente, um quarto 100% isolado de luz. Qualquer resquício de luz já pode prejudicar a glândula pineal a produzir a melatonina. Um exemplo muito simples que a gente fala para nos fazer entender é justamente assim. Quando você dorme na casa de alguém na sala, né, você vai dormir 2 horas da manhã. Você ficou lá conversando e tal, e você dorme lá num colchãozinho na sala. De repente você acorda de manhã, tá super claro, aí você fala assim, nossa, dormi muito, que delícia. Aí você olha no relógio, 6h10 da manhã. Por que você acordou? Por causa justamente da luz, né? A luminosidade, ela traz, logicamente, essa diminuição da produção da melatonina, o que vai acarretar, logicamente, essa despertar, né? Ajudar no despertar. Outros pontos, né, que são interessantes, a neurociência já mostra muito bem o seguinte: melatonina durante o dia está baixa e aí à noite ela vai subir, vai chegar um pico, né? Ela vai ter um momento de máxima, que antigamente nós falávamos, a gente falava assim, geralmente por 6, 7 horas da noite vai subir a melatonina, quando chegar 2 horas da manhã vai estar no máximo, vai se manter um platôzinho ali, e depois, por volta de 4h30, 5 horas, ela começa a diminuir para que 7 horas ela esteja baixa e todo mundo acordado. Hoje, os trabalhos atuais mostram que isso aí já mudou drasticamente. Hoje os trabalhos atuais mostram que a melatonina ela começa a subir devido à intensidade luminosa que nós temos nas nossas salas e cidades e tudo mais. Ela vai começar a subir por volta das 10 horas da noite e vai chegar a um pico por volta das 5 da manhã. E depois ela vai diminuir por volta de 8h30, 9 horas, até mais, ela vai diminuir para valer. Por isso que os nossos alunos são pequenos zumbizinhos em sala de aula de manhã. Quando você começa uma aula muito, muito cedo, eles ainda têm uma quantidade de melatonina muito alta. E por serem jovens, eles já têm naturalmente uma quantidade maior de melatonina. Né? Fazendo uma contextualização que é bem interessante, você fala assim, por que um bebê dorme muito? Por que um bebezinho vai dormir muito? O bebê, quando ele está acordado, ele está tendo uma avalanche de estímulos. Ele está aprendendo a ver, ouvir, sentir, tem que aprender a falar, andar. É uma avalanche de estímulos e, como nós estamos dizendo, o dormir é extremamente importante para a consolidação. Então, isso explica muito bem por que um bebê ele dorme muito. E, logicamente, jovens têm uma tendência a querer dormir muito. E aí vem esses problemas. Eu fico até mais tarde, eu fico jogando, eu fico no computador. A luz azul do computador, do celular, a neurociência mostra. Ela é uma grande inibidora da glândula pineal, que justamente faz uma redução drástica da melatonina, que vai prejudicando gradativamente os processos de sono. Tá? E só de alguns pontos, né, que a neurociência já vem mostrando que a importância, né, de você evitar aparelhos eletrônicos uma certa hora da noite, geralmente a partir das 8, parar os aparelhos, justamente para tentar melhorar essa qualidade. Então, essa história, realmente, aumentar a qualidade de sono quando está escuro é muito importante mesmo. Extremamente importante para que melhore a qualidade, né? A nossa qualidade de armazenamento e consolidação das memórias. E respeitando o nosso sistema para que a gente vá descansando na hora certa. Doutora, a senhora falou em motivação e eu pensei aqui na questão da disciplina. Na pandemia, eu fico pensando, esses dias eu li um livro que chama A Única Coisa, ele diz assim, olha, reserve 4 horas por dia para os adultos, para você fechar um bloco de horário e estudar aquilo que é mais importante. E eu pensei, poxa, isso é o ensino na escola, a gente fica 4, 5 horas lá e obrigatoriamente. Na pandemia isso tudo mudou, cada um se ajusta. Só que antes da disciplina, creio eu que vem a motivação, né?
Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, e o professor também, se a motivação pode nos ajudar, os alunos, a manter essa disciplina, porque não é fácil, né? Ainda mais para os adolescentes. Sentar, começa, coça aqui, lê, coça ali, não é fácil. A gente sabe como é que é adolescente, né? Como é que, o que se pode dizer sobre a motivação? Antes de te responder a essa pergunta, eu vou complementar a nossa linha de raciocínio, deixando claro que houve um tempo em que certas habilidades ou competências cerebrais eram vistas como importantes, pré-requisitos para que ocorresse a aprendizagem escolar. Depois, em função de novas abordagens que enfatizam a questão do aspecto sócio-histórico, a questão do aspecto cognitivo, praticamente se esqueceu que esse funcionamento cognitivo ele só se dá porque ele está assentado no trabalho de um órgão que tem a sua responsabilidade na condição, exatamente no estabelecimento das circunstâncias mentais necessárias para que ocorram os processos cognitivos, de um modo em geral, que nos colocam em contato com a realidade, nos dando a condição de interpretar a realidade de uma forma apropriada. Eu estou falando a respeito da atenção, que é condição para a memória. Eu estou falando, como já dissemos, da memória. Eu estou falando do estabelecimento da possibilidade de criar um sistema de comunicação, portanto, um sistema de representação que permite que eu tenha estruturas cerebrais que me assegurem a capacidade de pensar. Eu estou falando da nossa capacidade de interpretarmos o espaço e o tempo. São condições necessárias não só para que a gente possa se sentir orientado, né? Orientado no dia, orientado no momento em que a gente se encontra, e o nosso próprio organismo também se valer dessa orientação, como também para que eu possa entender conteúdos como geografia, a própria escrita, que requer essa noção de orientação espaço-temporal. Então, tudo isso que, de certa maneira, foi deixado de lado no investimento a respeito dos processos cognitivos, são questões tão importantes quanto os processos cognitivos. Por quê? Porque os processos cognitivos, eles não acontecem com qualidade sem que esses elementos, que são subsídios para que se deem os processos cognitivos, eles não estiverem devidamente estabelecidos. E estarem devidamente estabelecidos quer dizer meu cérebro em atividade a partir de estímulos do meio, reage através de sinapses, construindo circuitos cerebrais, que serão vias que me permitirão entrar em contato com objetos de mesma natureza, ou até mesmo com o mesmo objeto, e identificá-lo com um sistema de representação. Então, agora fica muito claro, e nós temos os equipamentos de neuroimagem para comprovar, que é importante, por exemplo,
utilizarmos uma abordagem construtivista na compreensão do conteúdo escolar, mas antes disso é importante que nós tenhamos as ferramentas cerebrais para que essa atividade cognitiva ocorra. Então, sem atenção, sem memória, sem percepção, sem capacidade de pensamento, sem capacidade de julgamento, sem freio inibitório, sem a capacidade de automonitorar, não tem processo cognitivo que vá se estabelecer de uma maneira apropriada. Logo, não se estabelecendo de uma maneira apropriada, eu vou dizer que fica bastante difícil motivar os jovens, os alunos, os estudantes, a se interessarem por coisas que não estão fazendo o menor sentido para eles. Justamente porque eles não têm a ferramenta para saber do que se trata e se envolver com aquele conteúdo. Entendi. Professor, com seus comentários, por favor. Nossa, o comentário da doutora Nádia foi espetacular, porque assim, eu gosto de lembrar de Confúcio nesse momento. Ele dizia assim, Confúcio, filósofo chinês, 350 anos antes de Cristo, ele disse, ensinai de acordo com a capacidade do aluno. Se nós tivermos consciência sempre disso, o que significa isso? Eu vou ensinar de acordo com a capacidade do aluno. Eu vou respeitar o que esse aluno traz para mim. Qual a história que ele traz, experiências que ele traz. Então, o nosso cérebro ele tem uma motivação, logicamente, para aprender, mas ele só quer fazer isso se o cérebro perceber e ver significado nisso. Se ele não ver significado, automaticamente ele vai para o tédio, né? Ele vai falar, não quero isso não me interessa. Ou que nem aconteceu, algumas escolas forneceram conteúdos de anos anteriores, né? Algumas escolas, até da rede pública, ela gera um conhecimento que é dos anos anteriores, tem alunos que falam, isso é um tédio para mim, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso está me desmotivando. Então, eu tenho que gerar desafios? Tenho. Mas se o desafio também for demais, o nosso cérebro vai sair da zona de conforto. E aí vem aquele problema. Se ele sai da zona de conforto, ele não quer fazer. Então nós temos que saber dosar, né? Saber dosar. E aí eu não posso deixar de falar, eu acho que a doutora vai concordar comigo, da memória de trabalho. Sim. A memória de trabalho, que ela é localizada na nossa região frontal, né? A memória de trabalho é aquela que eu gosto de usar assim, é aquela que contextualiza e nos faz entender aquilo que chega até a gente. Então eu forneço uma informação para o aluno, a memória de trabalho dele vai contextualizar com o que está chegando e ele vai falar assim, ok, eu entendi. Vamos dar um exemplo, eu gosto de dar um exemplo muito simples para isso. O exemplo é assim, o professor está concluindo uma aula e ele fala assim, ó, então, classe, concluindo, isso acontece por causa disso, disso e disso. O aluno levanta a mão e fala assim, professor, não entendi. E às vezes tem alguns professores que eles vão agir desta forma. Ele olha para o aluno e faz assim, isso acontece por causa disso, disso e disso. Você viu? Ele confundiu surdez, né? Ele achou que o aluno era surdo, não entendeu, com não ter compreendido. E aí o aluno falou o quê para ele? Professor, essa explicação foi boa, mas eu ainda não entendi, né? E aí muitos professores, usando as suas táticas, né, pedagógicas, didáticas, olham para o aluno e falam assim, isso acontece por causa disso, disso e disso, entendeu? E joga para o aluno. E muitos alunos retraem e falam, tá bom, entendi. Só que o que ele disse para o professor? Ele disse, professor, do jeito que o senhor explicou, com essas palavras, com esta construção, com esse exemplo, com esse termo, eu não tenho nada na minha memória de trabalho que consiga integrar, eu não consigo entender. Fala diferente. Por isso que ele fala que aqueles professores muito experientes, ele já explica do jeito A, B, C, D. Então ele respeita os diversos níveis dos alunos para que eles possam acessar. Quer ver um outro exemplo bem rápido? A minha formação original é biologia. Sou formado em biologia. Imagina se eu chego para uma turma e falo assim, olá turma, tudo bem? Hoje vamos falar das crasuláceas. E falo crasulácea para lá, crasulácea para cá, crasulácea. Adivinha o que vai acontecer? Vai ter um aluno que vai falar assim, professor, o que é crasulácea? E aí eu posso falar para ele assim, um cacto. Um exemplo, um cacto.
Aí a pergunta é, por que eu já não usei o Cacto para eu poder acessar a memória de trabalho desse aluno com mais facilidade? Que aí ele já ia ter um conforto, porque ele já vai entender de cara o que eu estou falando, e aí eu entro com a nova palavra, que é crasulácea, então eu integro novas informações a partir do entendimento que eu já estou causando nele. Então esse é o respeito com o aluno, isso é você respeitar o que ele traz. E aí, por exemplo, se a gente não respeita, aí cai justamente o que a doutora Nádia disse. O aluno começa a não ver sentido, e aí a gente começa a falhar na construção da abstração, construção de raciocínios lógicos mais profundos. Eu falo, eu sempre tenho uma opinião fechada, eu acho que eu não sei se a doutora Nádia concorda, a abstração é uma das coisas mais complexas que nós temos. Para o aluno abstrair, ir além, né? O que o autor está querendo dizer com isso, interprete o significado da obra tal, né? Relacione isso com isso. São processos muito complexos que demandam energia. E o nosso cérebro, se você for ver evolutivamente, ele foi feito para quê? Para economizar energia. O nosso cérebro foi feito para que otimize tudo. Tanto que é verdade que quando a gente sai da zona de conforto, a gente reclama imediatamente. É imediato. Né? Doutora, muito obrigado, professor. Doutora, eu queria ficar à vontade também para suas considerações. A minha dúvida também é sobre essa nova geração aí, as gerações que vão chegando, muito acostumadas com celulares, vídeos, né? Eles estão mais prontos para esse universo aí que a pandemia trouxe ou não? Qual é a orientação que a senhora, nos seus cursos, palestras, tem dado para professores e também para os pais, para que eles entendam um pouquinho da neurociência, façam avaliação, né? E que tipo de avaliação? Perguntar, você está entendendo, você não está? Você estava onde? Foi para onde, né? Eu conversei com educadores especialistas e secretários de educação, eles falaram, olha, essa pandemia trouxe muita aproximação da família com a escola, o que foi muito bom. Então, eu queria que a senhora nos atualizasse o que a senhora tem conversado com esse público. Tá. Eu vou aproveitar e vou complementar a fala do Alexandre, que foi perfeita, e vou relacionar isso com a sua pergunta. A memória de trabalho, ela depende, ela vai buscar na memória de longo prazo aquele repertório, aquele dicionário, aquela enciclopédia nossa, né, que nós fomos construindo ao longo da vida. Então, ela precisa de algum ponto de apoio para encontrar esse dado. Portanto, quando é dito essa palavra que é totalmente inédita, sem que haja um paralelo ou algo que remeta a uma informação já guardada para que ela possa estabelecer uma analogia, uma proposição, ela fica no vácuo, ela não consegue fazer essa integração. Então, voltando na tua questão, o que eu percebo e que sinto que nós podemos aproveitar esse momento e melhorar bastante as ferramentas na escola, visto que estamos todos, de certa maneira, nos obrigando a utilizarmos ferramentas que foram construídas à semelhança do nosso próprio cérebro. O que nós não podemos deixar de lado é o trabalho mental. E o que os jovens gostam no computador, no jogo, na verdade, são muito mais atividades, elas acabam sendo muito mais contemplativas do que necessariamente ativas. E quando eu digo ativas, é no sentido de fazer pensar, de levar a refletir, levar a buscar elementos na memória, porque o que interessa para o jovem no computador são os jogos, são determinadas atividades que mais demandam ato reflexo, que mais demandam um certo treino do que propriamente o pensamento. Se nós juntarmos as duas coisas,
se nós juntarmos a possibilidade de usarmos as ferramentas que hoje a pandemia está nos colocando aí, quer a gente goste ou não. Então, se nós utilizarmos essas ferramentas como um instrumento para favorecer a construção do pensamento, nós podemos tirar bons resultados dessa passagem difícil que nós vivemos esse ano. Essa adaptação difícil, tanto para professores quanto para os jovens. Porque jovens gostam muito de ficar no computador, sim, jogando, vendo filme no YouTube, mas fazendo uma pesquisa, procurando coisas que acrescente conhecimento à sua enciclopédia interior, isso não se transformou num hábito ainda. Então, o que Entendi. nós precisamos é fazer destas ferramentas, não abandoná-las, né? Até porque nós deixaremos de proporcionar para os jovens a motivação e o interesse em usar essas ferramentas naquilo que elas têm de melhor, que são as facilidades que elas nos oferecem do ponto de vista do conhecimento, do conhecimento novo, inédito, do contato com coisas que não chegaram até nós por outras vias e que estão tão disponíveis nessas ferramentas que, de certa forma, nada mais são do que a semelhança do nosso próprio cérebro. Então, esse envolvimento do jovem com a ferramenta, tratando dessa ferramenta como se fosse uma segunda mente para auxiliá-lo, e não como se ela mandasse e ele só contemplasse, é possível que a gente tenha bastante benefício com o uso da tecnologia. Né? Professor, quer complementar? Sim, a colocação é perfeita, né? O que eu vi muito nessa quarentena, né, de colegas professores, né? Eu vi muitos falando assim: é impossível um jovem ficar na frente de um computador por 2, 3 horas assistindo aula, né? Uhum. Aí a questão é, mas eles ficam 7 horas jogando videogame. Uhum. Eles vão ficar, eles não vão no banheiro, eles não comem. Só que aí tem uma questão que foi perfeitamente abordada pela doutora Nádia. A questão é, ficar no videogame é um ato de prazer. Eu tô fazendo outros estímulos, pode até ter jogos que eu tenho que fazer raciocínio, estratégias e tudo mais, mas é algo prazeroso e é o que o seu cérebro adora, né? Se aquilo tá me trazendo prazer, por isso que eles passam horas no YouTube, passam horas lá no TikTok, Instagram, e aí começa jogando diversos tipos de jogos e eles passam com muito prazer, eles ficam ali horas e horas passando. A questão é que um erro, não vou falar que é um erro, porque nós professores tentamos fazer o melhor dentro dessas condições que foi bem diferente para a gente. Muitos professores reproduziram o que eles faziam na aula presencial para a aula online. E não funciona. Porque não é a mesma coisa. A aula presencial, você está vendo todo mundo, você está vendo as respostas dos alunos, os alunos estão fazendo careta, se não estão se conversando, você está interagindo, você está fazendo tudo, e automaticamente a aula online você não consegue fazer isso. Por quê? Se eu ativar todas as câmeras, trava o sistema. Se eu, se eu deixar todos os microfones ligados, você não consegue dar aula, por causa de ruídos, não precisa nem ser conversa. Então começa a ter vários outros problemas, então a estratégia é diferente. Quer ver um erro que eu percebi? Esse eu posso falar que é erro mesmo. Nunca um professor, em hipótese alguma em online, ele pode dar aula com a câmera desligada. Ele não pode. Ele tem que estar sendo visto o tempo todo. Eu fiquei sabendo de casos de professores que se recusam a abrir a câmera. Com argumento, eu só abro a minha câmera se vocês abrirem a câmera. Isso é uma atitude que não é possível. Né? Quem é o adulto da história? É o professor. Então nós conduzimos. Então a aula online é diferente, a pegada é diferente e temos que ter em mente. Eu tenho que motivar esse aluno.
E como que eu vou motivar esse aluno? Primeiro, que ele se sinta pertencente da aula online. Então, uma aula online tem que ter um chat do lado, onde você vai conversar com esse aluno, logicamente com os devidos controles, porque eu vi que isso foi um grande problema também, que, por exemplo, principalmente crianças começaram a escrever no chat descontroladamente, tinha hora que perdia o controle, até brigas, né, no chat aconteciam. Mas, por exemplo, eu tenho vários resultados positivos de, à medida que a aula vai avançando, eu vou cutucando os alunos o tempo todo, eu vou perguntando, não estou vendo os alunos, mas eu vou conversando e à medida que ele fala um comentário, eu chamo ele pelo nome e falo, interessante o seu comentário, e aí eu repito o que a pessoa disse e automaticamente integro na aula. É uma forma de eu tentar trazer mais próximo esse aluno. Os resultados são muito positivos nesse retorno que a gente está tendo. E, logicamente, existem várias ferramentas com métodos ativos, tem o Padlet, tem o Mentimeter, tem várias ferramentas que você consegue interagir ao vivo. E dependendo da plataforma que você usa, tem plataformas que ele realiza até a possibilidade de salas de reuniões, onde você pode criar grupos para interação maior. Então aí eu consigo fazer com que aquela realidade virtual eu não posso dizer dessa forma, mas seria assim uma realidade virtual mais concreta, né? Mais que o aluno fique mais pertencente. E aí sim eu consigo ter resultados positivos. E aí cai a questão, né? Aí eu consigo motivar esse aluno, né? Fazer com que ele participe e tudo mais. Se a aula for extremamente passiva, né? Eu percebo, né, a minha filha tem 9 anos. Se a aula é muito passiva para ela, é um tédio tremendo. Ela fica completamente entediada, ela quer sair, ela não quer ficar ali, porque tem outras coisas mais legais. E o cérebro quer o estímulo prazeroso. Né? Ela está ali fazendo aula online, mas ela queria estar brincando, ela queria estar vendo, sei lá, um programinha que ela quer ver, e assim ela vai tendo fatores que vão ser os distratores ou distraidores da atenção, que hoje está bem baixa, né? Processos atencionais, atualmente o dado de 2019, né? Se tiver algum dado novo, doutora, me corrija. Né? O processo atencional que o aluno consegue ficar plenamente atento está de 3 a 5 minutos. Isso está muito complicado. Então você imagina o desafio de você motivar esse aluno, pelo menos eu ter ele 5 minutos comigo 100%. Então é um desafio muito grande, né? E essa parte online é o que está dando o maior desafio. Eu tiro o chapéu para vocês, professores, porque eu levei os meus sobrinhos uma vez numa feira de ciências aqui em São Paulo, e eu falava assim, olha o painel, vamos ler. Mas que ler? Eles queriam, tudo era assim, né? E corria e olhava tudo, assim, parece que, eu não sei, vamos ler. E a minha cunhada ria, falando, não, eles não vão ler nada, você acha que eles estão passando, vão ler? Tem que ler para entender o que está aqui dentro, vocês não leem, né? Enfim, né? Mas é isso. Bom, o programa está chegando ao fim, tem mais um pouquinho só para passar a palavra para cada um de vocês, fique à vontade para as considerações finais, mas eu não queria encerrar antes de vocês falarem um pouquinho das questões práticas, porque assim, embora a gente sabe que tem que preparar o aluno para a vida, que está assim com tecnologia, tantas transformações que ninguém sabe o que vem lá na frente, a gente sabe que o chamado conteudismo, acho que foi o professor que falou de uma certa feita aqui com a gente, é presente, os alunos têm que enfrentar o Enem, tem que decorar muita coisa assim, não tem outro caminho, infelizmente. Então eu queria que vocês deixassem uma dica prática, né, do ciclo de aprendizado. A gente vê muito essa questão das fichinhas que você vê e depois revê no mesmo dia, depois você faz resumos, né? Porque se você estuda e vai prestar um vestibular, um exame de ordem, vai prestar um serviço público, você tem que se preparar para um longo aprendizado. Então eu queria que, e para uma prova lá no final do ano, eu queria que vocês dessem alguma orientação nesse sentido. Começando com a doutora, por favor. Então, isso acho que assim, a parte mais importante da história. Se nós buscarmos todas essas dicas que o comportamento dos jovens nos dão, como, por exemplo, eles gostam dos jogos e eles ficam muito motivados e desafiados a passar de uma fase para outra, isso já comprova a nossa tese de que não adianta você estar num nível de uma aula muito rasa, que desmotiva, e nem tampouco tão acima da capacidade de entendimento, porque também é como se ele tivesse começado um jogo pelo nível high, né?
o mais difícil possível, e ele também vai se desinteressar. Então, esse processo das fases, digamos assim, que deve ter sempre como objetivo a questão do pensamento, da complexidade do pensamento, para que esse pensamento se torne cada vez mais competente no sentido de digerir as coisas que o mundo coloca. Se isso tudo for colocado na aula como elementos da vida, né, de forma que façam sentido, porque a queixa de muitos jovens, para mim, mas para que eu tenho que estudar isso? Isso não me serve para nada. Por que eu tenho que estudar sobre esse cara? Ele já morreu mesmo, coisa do tipo. Por quê? Né? Por que eles não conseguem dar o significado, a utilidade, não é nem o significado, é a utilidade. Para que serve? Então, cada conteúdo, ele deve sim ser trabalhado, compreendido, memorizado, né? Memorizar é diferente de decorar, porque memorizar implica em critérios de classificação, critérios classificatórios. Então, o que você está registrando? Você está registrando tal informação na categoria dos meios de transporte, por exemplo. E tudo isso de uma maneira, né, que faça sentido na vida. Eu estava brincando com o meu netinho. Ele tinha lá barquinho, carrinho disso, carrinho daquilo, um monte de brinquedinhos que eu resolvi propor a ele que nós organizássemos aqueles brinquedos de maneira que a gente colocasse todos juntos aqueles que andam na terra, todos juntos aqueles que andam na água, todos juntos, ele tem só 3 aninhos, eles que voam. Eu já estou dando a ele um critério classificatório, e esse critério classificatório, ele vai ser muito importante no momento de buscar dentro da minha memória esses registros, para que eu possa fazer as devidas conexões entre o que eu estou aprendendo esse ano com o que aprendi o ano passado, né? Então, isto é memória. A gente, infelizmente, está chegando ao final. Desculpa. Agradeço muitíssimo. Imagina, que o nosso tempo realmente não dá. Professor, dentro de 1 minutinho, eu ouvindo aqui a doutora falando, né, fico pensando, né, só uma cabeça de uma psicóloga, uma educadora, é que poderia olhar para o neto e falar assim, olha, vamos classificar isso aqui. Nem sempre a gente tem esse olhar, nem sempre os pais têm esse olhar, né? Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, também em relação aos pais que se aproximaram da escola e, de repente, podem ajudar a avaliar o seu filho, aquela criança, e ajudar o professor, né? Não é papel dele de educador, mas ele pode interagir melhor, né? Eu acho que uma mensagem rápida assim que a gente pode deixar no final, que vale para pais, vale para os alunos, né? Vale para todos, né? Aquele dilema que já vimos em cursinhos pré-vestibulares e tudo mais, aula dada, aula estudada, né? Tem um que vai dizer assim, aula dada, aula estudada hoje. Aula dada, aula estudada hoje. Eu sempre coloco mais uma palavrinha, aula dada, aula estudada hoje, motivado. Os pais têm que fazer ele tem que ser um instrumento muito importante na motivação dos filhos, para eles poderem enxergar a importância do estudo, para que a importância que isso vai gerar para o futuro deles. Né? Isso é uma construção. Logicamente, uma criança processa diferente essa informação, mas já um adolescente, já que está indo para a vida adulta, você consegue colocar que você tem mecanismos para você se visualizar lá na frente. Então, busque o crescimento. Toda aula que você assistir, busque sempre estudá-la, se possível no mesmo dia, para você respeitar os processos neuronais desse fortalecimento, consolidação. Ter boas noites, uma noite de sono reparadora, importante para a consolidação. Atividade física, boa alimentação também, lógico, entram. Mas sempre a motivação é um dos grandes mecanismos aí para manter o aluno no trilho do crescimento.
né, dependendo da dificuldade que ele possa superar cada uma delas e se desenvolver como ser humano, como profissional, que é isso que a gente deseja para todos os nossos alunos. Muito obrigado, professor, por mais essa interação com a gente. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e fico à disposição para novos encontros. Foi um prazer, Alexandre, estar com você. Prazer foi meu, meu, você que acompanhou. Muito bem. E muito obrigado. Muito obrigado, professor. Valeu. E a você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua presença. Continue mandando as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui no programa Ideias e Debates. Até a próxima edição.